meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 9 de maio de 2022 e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o quarto domingo do tempo da Páscoa. Com o Evangelho do Bom Pastor, nos lembramos que o nosso Deus é um Deus cuidador e as realidades humanas nem sempre são tão bem cuidadas assim. Há muitas pessoas que experimentam a ausência do cuidado. Vamos meditar então sobre como é que Deus cuida de nós e como Ele também nos chama a cuidarmos uns dos outros. Bora refletir. Minha reflexão então tem duas partes. No primeiro momento, vamos falar sobre alguns sinais do cuidado de Deus para conosco. E num segundo momento, vamos ver como é que Deus espera que cuidemos uns dos outros. Para começar essa reflexão, vamos lembrar um poema de Adélia Prado. O poema se chama Filhinha. Ela diz assim: Deus não é severo mais. Suas rugas, sua boca vincada, são marcas de expressão de tanto sorrir para mim. Me chama a audiências privadas, me trata por Lucilinda, só me proíbe coisas visando o meu próprio bem. Quando o passeio é à borda de precipícios, me dá sua mão enorme. Eu não sou mais órfã, não. Nesse pequeno poema de Adélia Prado, nós vemos um Deus amoroso. Um Deus que não se mostra perverso ou violento ou justiceiro, mas antes de mais nada, um Deus com feições de pai. Aliás, ontem nós celebrávamos o Dia das Mães, e quando nós chamamos Deus de pai, nós simultaneamente referimos-nos a esses dois aspectos do cuidar de Deus em relação a nós, que é a sua paternidade, mas é claro também a sua maternidade. Chamar Deus de pai não significa dizer que Deus é homem, até porque Deus ultrapassa essas categorias humanas. E na paternidade de Deus, porque Jesus nos revela a Deus como pai, vemos também diversos traços maternais ou traços do feminino. Por isso, João Paulo I, que teve um curtíssimo pontificado, um mês, ele foi papa por um mês e depois morreu, um dos seus discursos mais famosos, João Paulo I disse assim: Deus é mãe. Deus é mãe. Bem, como nós sabemos que Deus é pai e mãe, primeiramente é por meio de Jesus, porque Jesus é aquele que nos revelou a face de Deus. Foi ele que nos ensinou a chamar a Deus de pai. E Jesus mesmo se coloca como um grande sinal em tudo o que faz e é do Pai, quando ele diz que quem me vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. E quem quer o Pai deve vir após mim. Essa seria um pouco a lógica aí. E no Evangelho de ontem, Jesus falou: Eu sou o bom pastor. O Evangelho de São João, e no Evangelho de São João é quando Jesus, ao longo do texto, vai revelando quem ele é nos vários eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, e assim vai. Todas as revelações do eu sou aparecem na literatura joanina. E é claro que isso tem uma referência com o Antigo Testamento, quando Deus se revelou como aquele que é. Quando Moisés recebe a aparição na sarça ardente, que o envia para libertar o povo, Moisés então pergunta: mas se me perguntarem quem é que me manda ao povo, o que devo dizer? Então, da sarça, uma voz diz: Eu sou é quem te envia. Essa expressão eu sou, na tradição da filosofia grega, do pensamento ocidental, poderia nos fazer refletir sobre uma área que nós chamamos de metafísica,
que estuda as propriedades mais assim transcendentais do ser, que pensa a natureza e a essência das coisas em si mesmas. Então, por exemplo, falar do ser de Deus significaria dizer que Deus é puro espírito, que é um espírito sapientíssimo, que sabe de tudo, que é um espírito boníssimo, ou onipotente, ou seja, que é muito bom, ou que tudo pode, e assim vai. Mas na tradição semítica, na filosofia semítica, que é oriental e que está contida na Bíblia, essa ideia do eu sou não é exatamente igual à ideia grega. Então, quando Deus diz eu sou, ele está querendo menos dizer de si mesmo, isoladamente, mas estabelecendo uma relação. Sempre se é em relação a alguém. Uma comparação. Para os gregos, quando você pergunta quem eu sou, você precisa olhar no espelho para, vendo-se, responder quem você é. Mas na tradição semita, quando você quer saber quem você é, você tem que olhar para os outros e para as relações que você estabelece com os outros. As pessoas, as suas relações, são os espelhos que revelam quem você é. Esse é o sentido de eu sou. Ele é aquele que se estabelece como um Deus próximo, um Deus amigo, um Deus que caminha junto, um Deus que cuida, um Deus que é pastor. Então veja, no Antigo Testamento essa figura do eu sou, que já denota cuidado, e aparece como um Deus diferenciado, porque no Egito, onde o povo era escravo, os deuses eram todos amigos do faraó, e o próprio faraó se entendia como um filho de Deus, filho do sol. E Javé não é do panteão dos deuses faraônicos, mas é um Deus que está do lado do povo. E ele é com o povo e não com o faraó. O que é uma ruptura do ponto de vista religioso, do ponto de vista sociológico e de vários outros pontos de vista. É um Deus diferente que apareceu. Esse Deus é Javé, é o Deus de Abraão e que depois será plenamente mostrado, revelado em sua face mais profunda por Jesus quando diz que Javé é o Pai. E Jesus assume essa característica do Pai para ele. Eu sou o bom pastor. Quem me vê o Pai. O que mostra o pastoreio de Deus Pai, de Javé. E o pastor é aquele que cuida do rebanho, aquele que zela, que caminha junto, aquele que não abandona as ovelhas. Então, mais um sinal aqui do cuidado de Deus, concretamente nessa imagem. Nos primeiros séculos do cristianismo, a imagem do pastor era a grande referência de Jesus. Hoje, quando nós vamos nas nossas igrejas e nas nossas casas mesmo, geralmente nossas imagens de Jesus são a do crucificado, o crucifixo. Mas antes aí do século IV, século III, IV, depois de Cristo, o que havia, na verdade, era uma imagem de Jesus, o bom pastor, porque a cruz só vai aparecer assim mais forte por essa época ali em que o Império Romano vai oficializar a religião cristã e, sobretudo, segundo conta a tradição, um sonho que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, teve, em que apareceu a cruz para ela, a cruz de Jesus, e sob a cruz a inscrição: sob este sinal vencerás. Mas até então, nas catacumbas cristãs, o que você verifica é que existem imagens de pastores pintadas na parede. Quem é esse pastor? É Jesus. Geralmente era uma representação muito parecida com a do deus grego Apolo. Apolo era um deus amigo dos homens, porque também no panteão, isto é, no conjunto dos deuses gregos, nem todos eram tão simpáticos aos seres humanos e muitos eram assim maldosos, ardilosos e, na verdade, muito humanos até nos seus humores e no seu temperamento, e ficavam barganhando com o ser humano. Mas Apolo era um deus bom que gostava do ser humano. E Apolo era representado então como um pastor que cuida. E nos primeiros séculos, Jesus foi representado copiando essa figura de Apolo, um pastor sentado com sua flauta tocando
e as ovelhas tranquilamente ao seu redor. Ele é o nosso bom pastor, o Deus que cuida de nós. E aqui o segundo ponto da minha reflexão. Esse Javé, esse Deus que é conosco, que depois vai aparecer no Emanuel, Jesus, e Emanuel significa literalmente Deus conosco, nesse que é o bom pastor, o cuidador. Como Deus cuida efetivamente de nós? Ele o faz por meio de pessoas concretas, nossas mães, pais, professores, amigos, outros educadores, dos sacerdotes das nossas igrejas. Deus cuida e segue cuidando de muitas maneiras, através do Espírito Santo, através da liturgia, da palavra proclamada, dos sacramentos, mas, sobretudo, através das pessoas concretas que vão zelando por nós e nos pastoreando no nosso caminho. Um outro poema de Adélia Prado traz um pouco essa imagem. O poema se chama Staccato. Staccato, uma expressão em italiano que se usa na música quando você vai dizer que há uma espécie de pausa na partitura, né? um respiro, uma suspensão breve. Diz assim: uma formiga me detém o passo. Aonde vais, acelerado, que não me ajudas? Mas não é dela a voz, é dele interceptando-me, o Deus carente. Se não lhes disser, vos amo, sua dor nos congela. Esse pequeno poema, Adélia Prado faz uma comparação entre a experiência da fragilidade, do encontro com a fragilidade de uma pequena formiga e o grito de Deus que pede o cuidado. Ela diz: uma formiga me detém o passo. E essa formiga pergunta, grita: aonde vais, acelerado, que não me ajudas? Então Adélia percebe que esse grito vem de um outro lugar e ela segue assim: mas não é dela a voz, é dele interceptando-me, o Deus carente. Então Deus grita nas suas criaturas. Aliás, quando a gente fala do corpo de Jesus, nós temos na expressão corpo 3 realidades. Primeiro, o corpo eucarístico, o corpo de Cristo que a gente recebe na missa, a hóstia consagrada. A igreja, que a gente fala que o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos os membros, então o corpo místico de Cristo. E cada pessoa concreta, nas suas dores e alegrias, nos seus corpos, são a presença de Jesus também, porque ele se identificou com cada pessoa ao dizer: quando derdes um copo de água a quem tem sede, é a mim mesmo que estais saciando. Quando derdes de comer a quem tem fome, é a mim mesmo que estarás alimentando. Então, o corpo dos outros também é o corpo de Deus, na medida em que Jesus se identifica com a dor das pessoas e diz que o que fazemos às pessoas, estamos fazendo para ele. E o poema de Adélia Prado termina: se não lhe disser, vos amo, sua dor nos congela. Então é preciso pronunciar um verbo amoroso diante daqueles que estão descuidados. E aí vem, uma vez que nós sentimos o grande amor de Deus que cuida de nós, que ouvimos no nosso interior e na palavra proclamada, que o pastor continua a nos conduzir por sua voz, é preciso também ouvir a voz das coisas ínfimas, das criaturas, de cada formiga, do ser humano, que clama pelo amor. Onde vais, acelerado, que não me ajudas? Onde vais, acelerado, que não me ajudas? E se não lhe disser vos amo, sua dor nos congela. Deus nos convida a cuidarmos uns dos outros. E nessa experiência de cuidar dos outros, ele também nos alimenta com amor verdadeiro. Não devemos apenas buscar ser amados, mas também amar. E ao amarmos, teremos bastante trabalho. Seremos crucificados pelo amor. Mas quem recebe o fruto da nossa cruz, nos verá como pastores. O bom pastor é também o crucificado. Crucificado para si, pastor para os outros. Padece para si, para alimentar os outros. Cansa a si,
mas fortalece os outros. Esse é o mistério de amar e ser amado. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a vocês o seguinte exercício espiritual. Eu me lembro de encontrar uma religiosa, uma freira, que um dia me disse assim: Padre, eu encontrei o meu caminho de espiritualidade. A minha missão é cuidar de Deus, cuidar das coisas de Deus, como uma mãe cuida do seu filho. Essa foi uma experiência de Santa Teresinha também. Por isso Santa Teresinha se chama da Sagrada Face e do Menino Jesus. É o nome religioso dela. Teresinha da Sagrada Face e do Menino Jesus. E o Menino Jesus para ela representava isso, o cuidado que era preciso ter com Deus e com as coisas de Deus. Então, quando nós queremos que Deus cuide de nós, e é legítimo, porque a gente precisa ser cuidado, está aqui uma coisa que a gente geralmente não faz, mas que a gente pode fazer e nela encontrar um amor abundante, assim, transbordante, uma cascata de experiência de Deus, que é invertermos a lógica. Ao invés de querermos que só Deus cuide de nós, vamos cuidar de Deus, cuidar das coisas de Deus, como uma mãe cuida do seu filho. Vamos pastorear Deus, o Deus carente, como diz Adélia Prado. E colocando todo o nosso coração, nossa energia, o nosso afeto em cuidar de Deus e das coisas de Deus, nós veremos como um efeito rebote bom a fortaleza e o amor de Deus se derramando sobre nós. Quem ama pode experimentar o ser amado mais do que aquele que quer ser amado e não se compromete em amar. Lembremos da prece de São Francisco de Assis. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo se vive para a vida eterna. Uma boa semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal. Deus abençoe.